Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo para você e vou inverter toda a pauta aqui, Vera Magalhães. Uma notícia que nesse momento o site do jornal Folha de São Paulo coloca em sua manchete. É tensa a reunião da direção do PSDB que ocorre a portas fechadas e o então candidato à presidência derrotado, o ex-governador Geraldo Alckmin, teria chamado o atual candidato a governador, ex-prefeito de São Paulo, João Dória, de traidor. Nos bastidores fala-se que Dória tenta, desde o resultado do último final de semana, tirar Geraldo Alckmin do comando do PSDB e parece que o clima lá está esquentando. O clima está bastante quente. Eu conversei com algumas pessoas aqui que estão na reunião e elas relatam que sim, que não é nada tranquilo, porque horas antes, Silvio, da reunião, um dos principais braços direitos do ex-prefeito João Dória, candidato ao governo, que é o Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, chegou a oficializar praticamente essa proposta de que o Alckmin deixe o comando da sigla. Ele defendeu isso publicamente. Foi contraditado por outros prefeitos do PSDB aqui paulista também, que fizeram uma nota de apoio ao Alckmin. Então essa foi a antessala da reunião. Chegaram já com essa torta de climão ali servida e a coisa deve ter enveredado para essa linha. O Dória, antes da reunião, voltou a defender o apoio do partido ao Bolsonaro, diz que não importa para ele o que a executiva fizer, porque ele vai mesmo apoiar o Bolsonaro. E teve aquele episódio de ontem em que a executiva paulistana do PSDB expulsou dois aliados do Alckmin, um histórico, que é o Saulo de Castro, e um aliado do momento, já foram adversários no passado, mas que é o ex-governador Alberto Goldman. E a Executiva Nacional deve anular essas expulsões. Então tá bem tenso, é um sinal, é um retrato acabado da crise do PSDB, um partido que saiu minúsculo dessa eleição, com nanico nacionalmente, com muitos problemas nos estados. E aqui na entrevista para o Pânico, o Bolsonaro deu uma espécie de um passa-fora no João Dória, né? O Dória na véspera voltou a jurar amor ao Bolsonaro, mas ele foi muito pragmático, não só com o Dória, como qualquer candidato que está disputando a eleição, e ele falou foi curto e grosso, ele falou: olha, agradeço aí ao Dória, tá ok, obrigado, tá ok, mas eu vou cuidar da minha candidatura, prioridade do pessoal do PSL é cuidar da minha candidatura, não quero comprar briga com os eleitores do Márcio França. Então, aí vocês se decidam. Ele falou ainda para Joyce Hasselman, que estava você faz o que você quiser, se você quiser apoiar o Dória, você pode, mas eu não tô nessa. E disse que não vai apoiar candidato em lugar nenhum, a não ser em Roraima, que é o único lugar onde ele vai se envolver na disputa de segundo turno. Então, o Dória está jurando amor ao Bolsonaro, mas a recíproca, por hora, não é verdadeira. Andreas, é feia a coisa lá, hein? Silvio, eu acho que o Geraldo Alckmin foi traído. Muito traído. Por muita gente. Não é exclusividade do João Dória. Fiel ao Geraldo Alckmin, o Dória não foi. E a gente sabe o custo na política em médio e longo prazo de quem não é fiel. Paga-se um preço, a não ser que o João Dória se mude para o PSL. Né? Já aderiu ao bolsonarismo, aliás, pensando do ponto de vista político-eleitoral com método, fez o correto, mergulhou nesse bote, uma vez que o fez, cresceu, se tornou competitivo, estava numa situação ruim, não entra no mérito da estratégia política eleitoral, mas abandonou o companheiro que o fez na política, a bem da verdade. Dito isso, a posição do Geraldo Alckmin no partido é obviamente muito fraca. Já foi muito forte, mas ninguém sai da eleição presidencial em quarto lugar, considerando o histórico recente do PSDB, muito fraco, né? Perdendo, apanhando sempre, mas pelo menos indo ao segundo turno, sai agora em quarto lugar, com menos de 5 milhões de votos, menos de 5% do eleitorado. É uma posição que enfraquece o presidente do partido. O que pode levá-lo, cedo ou tarde, a perder a presidência do PSDB como impulso? Os desdobramentos das eleições em Minas Gerais e em São Paulo. Se o Antônio Anastasia perde a eleição em Minas Gerais, e as chances são reais disso, e o João Dória se torna, portanto, ganhando, como se projeta, a briga vai ser boa, mas ganhando a eleição para governador em São Paulo, se tornando o principal, portanto, governador, sem um colégio eleitoral como o de Minas Gerais, o principal governador do PSDB, o João Dória, o poder político dele, se ficar no PSDB, cresce muito.
e eu acho que ele vai ficar, obviamente, cresce muito. Então, essa pressão sobre o Geraldo Alckmin, uma vez a ser confirmada a eleição do João Dória em São Paulo, haverá um reequilíbrio de forças de ocupação política de um partido que, no entanto, continuará essencialmente paulista. Madu, sigo com você, lembrando que além de toda essa confusão no PSDB, alguns outros partidos já se manifestaram, né? O PTB, que esteve com o Geraldo Alckmin, anunciou que estará com o Bolsonaro, e o PP, Partido Progressista, ou os progressistas, falou em absoluta isenção e neutralidade. No caso do PSOL apoiar o PT, isso aí não chega a ser nenhuma novidade. Pois é, o Silvio, começando por aí, os partidos podem apoiar quem eles quiserem, porque os eleitores é que vão julgar, né, em quem que eles vão votar. Uma coisa que ficou clara aí, já está clara há muito tempo, esse divórcio, esse abismo que existe entre os partidos políticos de uma maneira geral, né, e o eleitorado brasileiro. Então, chega a ser até ridículo os partidos dizerem que vai apoiar A ou B ou C, né, no caso é só A e B, se os eleitores é que vão resolver em quem que eles vão votar. Isso aí é papo furado. O que eu fico assistindo aqui de arquibancada é esse final melancólico do PSDB, né? O partido que teve Fernando Henrique Cardoso em 2 mandatos, ganhando de primeiro turno, o partido do Plano Real, um partido que realmente fez muitas coisas pelo Brasil, mas que de um partido, hoje o PSDB não é mais um partido, o PSDB hoje é um bando. Aliás, aqui no 3 em 1, nós já, bem antes, lá atrás nas eleições, quando havia aquela dúvida de quem seria o candidato, João Dória ou seria Geraldo Alckmin, a gente já frisou aqui a desunião, que se tem uma coisa que une o PSDB é a cisânia, é a desunião, é a brigalhada interna. Isso aí unifica o PSDB, né? Mais até do que o PT, talvez, porque é uma briga que não é ideológica, é uma briga pura e simplesmente pelo poder mesmo. Então, a gente já aqui no 3 em 1 já falava que a principal tarefa do Geraldo Alckmin para ser uma candidatura viável seria unificar o próprio PSDB em torno da sua candidatura. E o que a gente assistiu aqui? Não, ele ser traído, né? Na reta final da campanha, houve uma evasão geral na direção do Jair Bolsonaro. Então, isso só comprova o final melancólico do PSDB, que eu acho que não tem outro destino senão a lixeira da história mesmo, a lixeira. E isso, meus amigos, observem, abre na política brasileira um enorme espaço para um partido de centro, né? Um partido reformista. Eu acho que existe aí uma demanda por parte do eleitorado, e você não tem nenhum, para as pessoas aí que veem a política como um business, como um negócio, está aí a sugestão. Existe um espaço, né, Vera? Existe um espaço muito interessante aí para um partido de centro, possivelmente, se possível, né, com novos personagens, né? Vamos colocar a múmia do Serra lá, vamos doar para o Museu Nacional, para ficar lá no lugar da múmia egípcia que foi queimada. Tem outras múmias também, o José Sarney também pode ser outra doação, né? Enfim, o Edson Lobão também. Ô, Madu, de múmia. Fala, Andreasa. Você acha que o Partido Novo pode ocupar esse espaço em médio e longo prazo? Eu acho que não, porque o Partido Novo ele tem umas características peculiares. É um partido mais de direita, é um partido liberal de direita, e isso, veja, não é uma crítica, não. Eu acho que existe uma parcela grande dos brasileiros que se autodenominam de centro-esquerda, né, social-democratas, uma linha menos liberal. Eu acho que está meio em extinção essa parcela do eleitorado brasileiro, viu, Madureira? Será, a julgar pela votação da Marina Silva, do Geraldo Alckmin e dos outros aí desse pessoal, eles não enchem uma Kombi hoje em dia. Os eleitores foram para os polos. Não se identificaram, Vera. Esses outros estão no monte lá com o Daciolo.